Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é: quem ouvirá a voz de Deus? E antes de começar a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero ler uma passagem para você que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém? Que palavra tremenda que Deus traz aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20. O primeiro ponto que a gente precisa entender nessa passagem é que a vontade de Deus é que o povo de Israel, o seu povo, a sua nação que ele havia libertado do Egito, esse povo aqui ficou cativo por 400 anos no Egito, e Deus, com a sua mão poderosa, os resgata, os liberta do cativeiro do Egito e nos leva à promessa de uma terra abundante, de uma terra que emana leite e mel. E aí, no decorrer da saída do Egito até a chegada em Canaã, todo o processo que esse povo passou foi Deus forjando eles a confiarem nele como seu Senhor. Deus sempre quis estabelecer uma intimidade direta com o seu povo. Só que o povo do Egito, o povo que estava no Egito, que é o povo de Israel, a todo tempo rejeitava esse querer de Deus. O povo sempre rejeitava a intimidade de Deus com eles. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Deus se aproximava do povo, o povo tinha medo, porque o povo não aceitava viver uma vida em santidade a Deus. O povo não aceitava viver a vontade de Deus para suas vidas. E sabendo do poder que havia e que há nesse Deus, o medo de morrerem a entrar em sua presença fazia com que eles rejeitassem a presença do Senhor, rejeitassem o chamado à intimidade, porque Deus vinha ao seu monte para se relacionar com o seu povo. Só que por não viver uma vida na vontade de Deus, eles sabiam que entrando na presença do Senhor, sem que vivessem uma vida de santidade, retidão, cumprindo a vontade de Deus, eles seriam mortos. E aí, em vez de eles ouvirem a voz do Senhor, ouvirem aquilo que Deus tinha para eles, as únicas coisas que eles ouviam eram apenas os trovões, os barulhos das trombetas da chegada do Senhor em seu meio. Mas eles não conseguiam chegar à distância de ouvir a voz do Senhor por conta da rejeição à sua palavra, por conta de rejeição aos seus mandamentos, por conta de rejeição à vontade que Deus tinha para eles. Enquanto eles rejeitavam a vontade de Deus, eles não conseguiam ouvir a sua voz. Ouviam apenas o barulho dos trovões, das trombetas. Mas para ouvir a voz de Deus, era preciso que eles renunciassem às suas vontades, que eles aceitassem a vontade de Deus para eles, que eles aceitassem os mandamentos do Senhor para a vida deles. E uma das maiores dificuldades daquele povo era reconhecer essa vontade de Deus, reconhecer o poder do Senhor. A todo tempo, esse povo se voltava contra Deus. Então era quase impossível estabelecer uma relação de intimidade, proximidade entre Deus e esse povo, porque esse povo a todo tempo rejeitava a vontade de Deus, rejeitava o querer de Deus para eles. Mas a todo tempo Deus queria estabelecer uma maior proximidade com o seu povo, mostrar que o caminho que ele tinha para esse povo era um caminho de fazer com que eles fossem honrados, que as nações ao seu redor reconhecessem que aquele povo tinha um Deus zeloso que cuidava deles, ainda que para muitos era impossível de acreditar nisso. Deus queria mostrar para eles: olha, eu sou um Deus zeloso que cuida de vocês. Olha de onde eu tirei vocês. Eu faço brotar água da rocha. Eu faço chover maná para vocês. Eu tenho uma promessa de uma terra próspera para vocês. Então aceita a minha vontade. Só que a todo tempo o povo se rebelava contra Deus. E o povo de Israel, que foi retirado do Egito, era um povo extremamente rebelde a Deus. Era um povo extremamente desobediente à sua palavra. Era um povo que não aceitava a vontade de Deus para suas vidas. Não aceitavam os seus mandamentos. Se a gente for ler lá no livro de Números, no capítulo 14, versículo 11, Deus mostra exatamente a descrição de quem era esse povo. Olha só. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso?
ou com descaso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Olha só, aqui é o próprio Deus dizendo: até quando esse povo vai fazer pouco caso do que eu fiz para eles? Pouco caso de mim? Até quando eles não vão reconhecer tudo que eu fiz de sinal e prodígio nas suas vidas? Quantos sinais eu realizei em seu meio, mostrando o meu poder, a minha majestade, mostrando o quanto eu os amo. Só que mesmo assim o povo a todo tempo rejeitava a vontade de Deus. E aí quando Deus vinha para ter um relacionamento, somente Moisés estava preparado para esse relacionamento. Somente Moisés estava preparado para entrar na presença do Senhor. Então a presença do Senhor são para aqueles que o temem, são para aqueles que aceitam a sua vontade, são para aqueles que reconhecem tudo aquilo que o Senhor já fez nas suas vidas, já fez no seu meio. A presença do Senhor são para poucos, queridos. Porque são poucos que aceitam viver a vontade de Deus. São poucos que reconhecem a grandeza do Senhor. Por isso que a maioria das pessoas só ouvem trovões e poucos ouvem a voz do Senhor. Porque para ouvir a voz do Senhor tem renúncia. Para ouvir a voz do Senhor tem que aceitar a vontade dele. Para ouvir a voz do Senhor tem que rejeitar o pecado. Para ouvir a voz do Senhor tem que submeter a sua palavra. Só que a maioria não quer viver isso. A maioria quer viver os seus prazeres, como o povo de Israel. Quer fazer as suas vontades. Quer muitas das vezes voltar para o Egito, voltar ao lamaçal. Só que enquanto eles faziam isso, a voz do Senhor não era manifestada para eles. A intimidade do Senhor não era manifestada para eles. Porque só Moisés tinha o direito de entrar na presença do Senhor. Porque só Moisés aceitou, reconheceu a grandeza do Senhor. Só Moisés optou por viver a vontade do Senhor em sua vida. E quando a gente vê esse texto de Êxodo no capítulo 20, você vai ver que Moisés deixa claro que Deus quer se relacionar com todos eles. O relacionamento de Deus era para todos eles. Porque muitos poderiam falar: ah, não, Deus só aceita Moisés, Deus só quer Moisés. Moisés é o preferido. Não. É porque Moisés era o único que obedecia a Deus. Moisés era o único que sacrificava a Deus. Moisés era o único que reconhecia a grandeza do Senhor. Se todos ali reconhecessem a grandeza do Senhor, como o Senhor mesmo disse em sua palavra, reconhecesse os seus sinais, reconhecesse as maravilhas que ele já tinha feito para o seu povo, reconhecesse o poder do Senhor, o Deus que tirou eles do Egito, a voz do Senhor seria para todos eles. A presença do Senhor seria liberada para todos eles, mas todos aqueles que estavam ali não aceitaram a vontade de Deus, senão Moisés. E isso continua valendo para nossas vidas, nos dias atuais, no Novo Testamento. A entrada na presença do Senhor, o ouvir da sua voz, são para aqueles que aceitam a sua vontade, são para aqueles que reconhecem a sua grandeza, que reconhecem o Deus que Ele é e a fraqueza que nós somos. Eu preciso reconhecer todos os dias as minhas fraquezas ao Senhor, reconhecer que é Ele que faz, que é Ele que pode, que eu não sou nada. É preciso que eu renuncie os meus pecados, renuncie as minhas vontades, aceite a vontade do Pai para mim, viva uma vida de relacionamento diário com Deus e a partir daí eu consigo estabelecer uma intimidade a ponto de ouvir a sua voz, porque Moisés fez isso. E quantos outros heróis da fé fizeram isso e ouviam a voz de Deus? Então você pode estar se questionando: como eu faço para ouvir a voz de Deus? É um caminho simples, é obedecer a sua palavra, é viver os seus mandamentos, é aceitar a vontade dele para a tua vida, é viver em santidade a Deus, renunciando às suas vontades, renunciando os seus pecados, aceitando viver no seu caminho. E aí certamente você vai entrar na presença do Senhor e você vai ouvir a sua voz como Moisés ouviu. Porque é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Quem ouvirá a voz de Deus? Aquele que obedecer a sua palavra, aceitar a sua vontade, se relacionar em intimidade com Ele, rejeitar o seu pecado, renunciar às suas vontades, esses ouvirão a voz de Deus. Então a voz de Deus está disponível, mas existe um preço a se pagar. Existe um preço que eu e você precisamos pagar para ouvir a voz do Senhor. Esse preço é renúncia, obediência, aceitar a vontade do Pai para mim e para a tua vida. Viver uma vida de santidade a Deus, de reconhecimento, gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem feito pela tua vida e pela minha vida. Fazendo isso, certamente ouviremos a voz do Senhor e saberemos dos planos dele para nossa vida. Ouviremos aquilo que Ele tem para nós, o caminho que nós vamos trilhar, devemos trilhar, aonde devemos ir. Tudo isso está reservado para aqueles que temem ao Senhor. A palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Não é para qualquer um. Para que os segredos de Deus sejam revelados para mim e para você, é preciso que a gente viva uma vida de temor a Ele, de obediência à sua palavra, de aceitar a vontade dEle para nós. E aí sim ouviremos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, se você tem buscado como ouvir a voz do Senhor, como estabelecer uma vida de intimidade com o Pai, o caminho é obedeça a sua palavra. Já comece por aí, aceite a vontade de Deus para a tua vida, aceite aquilo que o Senhor diz em sua palavra e certamente você se
se achegará ainda mais perto do Senhor a ponto de você entrar na presença dele e ele te contar os segredos dele para você. Certamente não vai ser um caminho fácil, será um caminho de renúncias, será um caminho de negar-se a si mesmo, diariamente, como eu tenho dito aqui. Mas você vai colher os frutos, você vai ver o quão bom é ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que ele tem para mim e para tua vida. Ouvir os planos do Senhor, os projetos do Senhor para tua casa. É prazeroso demais. E era isso que Deus queria para todos, só que poucos aceitaram. Deus queria para que todo Israel vivesse isso, só que pouquíssimos aceitaram isso. E pouquíssimos vivenciaram isso. Por isso que a todo tempo o povo ficava embaixo e só Moisés subia ao monte e entrava na presença de Deus. Porque só Moisés aceitou viver uma vida de santidade e de aceitação da vontade de Deus para ele. Então, para que nós ouçamos a voz do Senhor, é necessário obedecer a sua palavra, aceitar a sua vontade, viver uma vida de renúncias diariamente com Deus, de negar-se a si mesmo diariamente, todos os dias. Você tem que negar as suas vontades, entender que a vontade de Deus é a melhor para você, que a vontade de Deus é a perfeita para você, que o destino do Senhor é o melhor para você. E aí você vai viver uma vida de relacionamento com Deus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus segredos e tendo os segredos do Senhor revelados para você. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.